Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Roberto, mais conhecido como Paulo Analista, e tanto eu quanto meu amigo Sandro Burgos estamos nesse projeto do Cartola Tático para analisar as equipes e os jogadores para ajudar você, cartoleiro e cartoleira, a mitar no Cartola de 2025. E esse vídeo é especial, porque a gente vai fazer uma avaliação de algumas peças que a gente havia analisado aqui anteriormente, no início da temporada, e que já mostraram serviço da primeira rodada do Cartola. Fica com a vinheta e depois vamos pro vídeo. Bom, o primeiro jogador que a gente vai avaliar, que a gente analisou em vídeos aqui no canal e que já mostrou serviço na primeira rodada, quem assistiu esse vídeo aqui vai se lembrar da análise que a gente trouxe sobre o lateral esquerdo, Jamerson do Vitória. Esse é o primeiro jogador que a gente vai estar trazendo aqui. Jamerson, lateral esquerdo do Sport Clube Vitória, que não começou bem o Campeonato Brasileiro, mas que teve o lateral destacado por nós aqui, uma boa atuação. Confira só o corte que a gente falou antes mesmo da primeira rodada sobre o lateral do Vitória. Qual é uma das principais apostas do Vitória para essa temporada de 2025? E vou colocar aqui na tela, o primeiro jogador é o Jamerson, lateral esquerdo do Vitória, que tem aí uma característica muito forte, um jogador que tem alguns indicadores de desempenho, mesmo tendo em pouquíssimos jogos a camisa do Vitória, já mostrou que pode ajudar bastante a equipe baiana. Eu vou colocar aqui na tela para vocês que o Jamerson é um lateral esquerdo que tem uma das suas principais características, a finalização. É um lateral que desde que chegou no Vitória não saiu mais da titularidade e é um lateral que preenche muito o último terço do campo, que finaliza bastante, ataca o corredor, traz a bola ali também, uma bola parada ofensiva muito interessante, pode ser um cobrador de bola parada do Vitória na Série A pela qualidade, e mesmo isolando algumas finalizações, a gente sabe que isso conta como média básica para o Cartola, um jogador que sempre está criando contexto de finalização, seja atacando o corredor, seja chegando na área, pisando ali como elemento de surpresa, seja trazendo a bola da esquerda para a direita para finalizar também com o seu pé mais fraco. Então é um jogador que busca bastante finalizações, ataca muito, e por conta disso pode ser um jogador que constantemente deva se envolver em finalizações, em assistências, em gols também, por que não? É um lateral que também preenche bastante esse campo ofensivo e por conta dessa média básica que ele pode gerar com esse volume de finalizações e outras ações no último terço, pode ser aí uma peça bastante importante na temporada. Já marcou gol em 2025, tá? Pela equipe do Coritiba. Vocês estão observando finalizações dele de fora da área, de dentro da área. E agora vocês vão observar a finalização dele, onde ele marca o gol na temporada 2025, enquanto ainda estava no Coritiba, chegando ali com um elemento de surpresa para aproveitar o cruzamento da bola parada e a segunda bola na trave, conferindo muito bem ali o rebote para marcar o gol. Além dessas características todas que a gente trouxe, se não fosse só o suficiente a parte ofensiva, o Jamerson também é um lateral de muito duelo. Tem uma característica de ser lateral de muita força, de muita imposição, e dentro disso também tende a ser um lateral que vai realizar algumas recuperações de posse de bola e, consequentemente, alguns desarmes que a gente sabe que é extremamente importante para a média básica do Cartola, laterais que consiga ter um bom desarme, que consiga ter uma boa característica e capacidade defensiva para duelar e vencer outros contextos. Na prática, qual foi o resultado disso? O primeiro jogo de Jamerson no Vitória na Série A teve esses scouts que a gente está observando. 2 desarmes, 2 finalizações para fora, 2 finalizações definidas e uma falta cometida. Fez 6,70 sem saldo de gol fora de casa. A gente havia dito que o Vitória, contra adversários da mesma prateleira ali da segunda parte da tabela, o Jamerson pode ser sim uma boa aposta e fez um bom início. Vamos ficar de olho ainda mais nesse lateral para a sequência. O segundo jogador que a gente falou bastante também nessas análises antes do campeonato iniciar, quem acompanhou esse vídeo do Atlético Mineiro, viu que a gente falou muito sobre o atacante Tomás Coelho. A gente falou que muito se olha para o ataque com o Hulk, em alguns momentos até para o Rony, que está chegando agora e fazendo muitos gols, mas passava despercebido as atuações do atacante, e foi isso que a gente falou sobre o atacante Tomás Coelho antes mesmo do campeonato iniciar. Se liga. Chegou o momento da gente trazer o segundo jogador do Atlético Mineiro para a gente ficar de olho nessa temporada. E estamos falando do
Gringo, Thomas Coelho, atacante de beirada que tá meio que substituindo a ausência do Paulinho e também é uma arma muito forte no Cartola de 2025. Uma das principais características do Thomas Coelho é a sua fase ofensiva ao que diz respeito à criação de jogadas ou definição de jogadas. No Atlético Mineiro já tem sido um jogador que está se soltando um pouquinho mais ao que diz respeito a finalizações, tentando bastante finalizações fora da área, meia distância, também tem muita velocidade para atacar esse espaço e fechar na área para aproveitar cruzamentos e dentro disso gerar finalizações a um toque, também é uma das características do Thomas Coelho, mas essa característica dele de romper em velocidade nas costas da última linha não é somente para finalizar e consequentemente poder gerar gols ou scout finalização defendida ou finalização para fora, além da finalização na trave. Também é um jogador que tem muita característica de criação de jogadas, podendo gerar scouts de assistências no Cartola. Jogador que ataca a última linha para gerar passe para dentro, jogador que também consegue jogar um pouco mais aberto para gerar cruzamentos laterais, seja com a perna esquerda, que é o seu pé não dominante, seja com o pé direito também, fechando um pouco mais, né, a área e assistindo bem os seus companheiros. É um jogador que tem facilidade de se desmarcar para explorar esse passe de um companheiro, colocando ele em uma posição de vantagem posicional e territorial, para dentro disso ele conseguir impactar o jogo da sua equipe na fase ofensiva. Então é uma das principais características do Thomas Coelho e tem sido aí um dos jogadores do Atlético Mineiro dessa temporada que tem mais gerado passes decisivos. Ele que na temporada passada fez 8 participações em gols na Série A, enquanto não tinha tanta minutagem como vem tendo no Atlético Mineiro, mas já conseguiu no Atlético Paranaense em 2024 ser um jogador de característica também de ser incisivo no último terço e criar boas situações de gols para a sua equipe. Então, de olho no Thomas Coelho, um jogador de velocidade, como a gente trouxe, um jogador de presença no último terço e um jogador que agrega muito na fase ofensiva. Outro ponto, teve uma média de 4,8 bolas recuperadas pelo Atlético Paranaense em 2024. E afinal de contas, o que o Thomas Coelho já fez na primeira rodada, mesmo enfrentando o Grêmio fora de casa, um jogo no Atlético Mineiro teve muita dificuldade, mas ainda assim, no contexto bem desfavorável, o Thomas Coelho teve números como um desarme, que a gente falou bastante, 4 faltas sofridas, uma finalização para fora e 2 finalizações defendidas. E estávamos falando justamente sobre o poder dele gerar muito scout de finalização e presença no último terço. E tirando gol e assistência, ele fez tudo que o jogador pode fazer do setor ofensivo no último terço. Falta sofrida e finalizações tanto para fora quanto defendidas. Os outros 2 jogadores que a gente vai trazer aqui, que havíamos analisado e que se destacou nessa primeira rodada, guardada devido às proporções, é uma dupla do Flamengo. Os 2 jogadores que a gente analisou, trouxe aqui em vídeo, foram relativamente bem para a média de uma primeira rodada, principalmente com o enfrentamento que foi contra o Nacional. Estamos falando primeiramente do lateral direito, o Wesley. O Wesley, a gente havia destacado aqui sobre o potencial do Wesley e algumas características que a gente falou, ele conseguiu colocar em prática. Confira aí. FC. O primeiro destaque que a gente vai analisar hoje é o lateral direito, o Wesley. Temos que aproveitar enquanto ele ainda está no futebol brasileiro, um lateral que está em constante evolução e em 2025 tem tido uma manutenção da sua boa fase que finalizou em 2024 e, consequentemente, também o bom desempenho que ele teve no Cartola FC. Vamos entender o porquê o Wesley é uma boa opção para o Cartola nessa temporada. Um dos principais pontos de evolução do Wesley em 2025 é a capacidade do duelo defensivo dele. Ele termina em 2024 como um lateral que conseguia gerar muita média básica e mantém isso para 2025, tendo aí uma ideia de ser um jogador mais sólido e constante nessa temporada do Cartola. É um lateral que duela bastante, é também um lateral muito faltoso, então tem que ficar atento com isso também, é um lateral que costuma cometer algumas faltas na partida, mas é um lateral que também tem buscado mais duelo. Antes, ele é um jogador um pouco mais inseguro nessa marcação. Hoje ele já é um atleta que consegue saltar pressão no adversário, encurtar distância na zona da bola, conseguir ter um duelo frente a frente com o adversário, ou um duelo onde o adversário está no pivô de costas para que ele venha ter que fazer essa marcação, mas é um jogador que, dentro da característica do Flamengo, que vai ser um time muito agressivo, tanto com bola, tanto sem bola também, vai ser aí um dos jogadores que eu apostaria para conseguir gerar uma média de desarmes interessante nessa fase defensiva do Flamengo, por essa característica e capacidade dele de encurtar espaços, por ser um jogador de muita velocidade e agilidade
no raciocínio e pensamento para gerar esses botes, essas coberturas defensivas e, consequentemente, gerar alguns desarmes contra adversários, principalmente se for adversário um pouco mais lento na marcação ou no ímpeto ofensivo da equipe adversária. Então, o Wesley é sim uma aposta que deve estar presente no time do Cartola. Além dessa característica defensiva dele, desses duelos vencidos, dessa capacidade de conseguir vencer ali algumas situações, né, de desarmes, ele também pode ser um lateral que vai pisar bastante no campo ofensivo para gerar finalizações de fora da área, como é o caso desse arremate dele, e outros contextos de cruzamento, assistência ou gols também. E logo, de cara, na primeira rodada, mesmo enfrentando um dos melhores times do país neste momento, que é o Internacional, o Wesley teve, de média básica, 3 desarmes, 2 faltas sofridas, cometeu uma falta, teve impedimento, mas já conseguiu, logo no primeiro jogo, sem saldo de gol, conseguir entregar 5,10, uma média aí excelente para um jogo onde tinha ali laterais um pouco, né, ainda em questão no Cartola, e qual saber a gente ia escalar, e a gente confiou no Wesley e ele conseguiu entregar uma média base interessante, o que mostra que pode ser sim uma peça confiável daqui para frente no Cartola. E o segundo jogador que a gente vai trazer aqui, eu escalei no meu time, e eu confesso que eu gostei da atuação, claro, guardada devido às proporções do que a gente tinha pela frente. É o do atacante Luiz Araújo, foi a dupla que a gente analisou do Flamengo, a gente falou muito sobre o Luiz Araújo também, o impacto ofensivo dele de gerar jogo, de triangulação, de movimentação no último terço, como é um jogador que arrasta e finaliza bastante, e logo na primeira rodada também, assim como o Wesley, ele entregou uma atuação muito boa. Confira o que a gente falou sobre o atacante Luiz Araújo antes mesmo do campeonato iniciar. O segundo destaque do Flamengo que a gente vai trazer para essa temporada é o atacante Luiz Araújo, jogador que acabou convivendo com lesões em 2024 e não conseguiu ter uma constância por conta disso no time titular, mas todas as vezes que esteve escalado, teve médias interessantes de pontuação. E nessa temporada atual é outro jogador que vem tendo um equilíbrio e uma importância muito grande para esse time do Flamengo. Vamos aqui também trazer uma análise para a gente observar os principais pontos que podemos explorar em Luiz Araújo nessa temporada. Bom, o Luiz Araújo é um atacante de muita mobilidade, que flutua muito na região do campo próximo à área adversária. E dentro disso, ele tem sido um atacante que a gente chama no informal chuta-chuta. Aquele atacante que cria vários contextos de finalização. A gente trouxe também que o Palmeiras tem jogadores que criam muitos contextos, como o Facundo Torres, que consegue gerar muitos cruzamentos, e o Luiz Araújo já é um jogador que gera muita finalização, e pode gerar dentro disso scout de gols, finalizações defendidas, finalização para fora, finalização na trave, por ser um jogador que consegue, primeiro, gerar muito apoio ao portador da bola de diferentes regiões do campo e que finaliza dentro da área, do lado direito, do lado esquerdo, de fora da área com chute um pouco mais potente para conseguir ter esses arremates e, consequentemente, ser um jogador com muita média básica, mesmo que em algum momento ele não participe de gols e assistência. É aí uma característica muito forte do atacante do Flamengo e que tem se mostrado bastante eficiente nessa temporada do Clube Carioca. Então, é sim um dos pontos positivos do jogador. Além dessa finalização de fora da área que o Araújo tem, ou infiltrando na área, ele é um jogador que também tem características de associação, tem características de criação de jogadas. Tem um bom passe decisivo, um bom passe para gerar assistência, para servir os seus companheiros, para chegar cara a cara com o goleiro. A parte mais criativa do Luiz Araújo, muitas das vezes, passa despercebido, por ser um jogador de enfrentamento num contra um, de finalização de fora da área, mas também tem uma capacidade de jogar de cabeça erguida, de mapear as opções do campo, de observar onde é que os jogadores estão mais livres para poder gerar esses passes decisivos e, consequentemente, assistências para a equipe do Flamengo. Então, é um outro indicador de desempenho muito importante do Luiz Araújo e que acreditamos que dessa análise vai ser muito importante para o Cartola também. Bom, e o Luiz Araújo entregou, além de um jogo onde ele não teve scout negativo nenhum, ele teve 2 desarmes, uma falta sofrida e 2 finalizações para fora. E, como eu disse, um jogo muito difícil, Internacional marcou muito em bloco baixo em alguns momentos, recuou ali as linhas, dificultando o jogo do Flamengo, e ainda assim o Luiz Araújo conseguiu entregar uma média básica de 5,10. Imagine como pegar times mais expostos, qual vai ser a pontuação do Luiz Araújo. Você que quer imitar no Cartola de 2025, fica ligado no conteúdo aqui do canal, análises exclusivas da maioria dos times do Campeonato Brasileiro,
indicações de peças individuais que passam ali um pouco despercebido. E se você quer saber um pouco mais, quer se aprofundar, com esse nosso plano de sócio. Tem o pacote básico, o pacote membro do canal, pacote prêmio e o pacote analista tático. Confira na descrição todos os pacotes que temos aqui e os serviços que vocês podem ter e, com isso, mitar no Cartola na sua liga. Faça de tudo para sair na frente dos seus concorrentes com conteúdos exclusivos aqui no Cartola Tático. Foi isso, galera. Mais um vídeo aqui no canal. Fique atento que daqui a pouquinho tem mais conteúdo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!